Paz, senhor, irmãos. Nós vamos continuar nosso assunto iniciado lá em Mateus, quando nós estamos falando sobre quando Jesus diz: acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. Nós, na quarta-feira passada, continuamos o nosso estudo, mas dissemos aos irmãos que teríamos que primeiramente entender o que é um profeta, as características realmente de um profeta, para depois analisar se era um profeta verdadeiro, ou profeta de Deus, ou falso profeta. E depois tínhamos também que estudar também acerca de profecia, para examinar o seu conteúdo, o estudo de acordo com a Bíblia, para ver se é uma profecia ou é também uma falsa profecia. Eu não quero entrar na etimologia da palavra profeta, não quero buscar nem o hebraico, nem o grego e nem o latim, porque isso em qualquer livro vocês encontram de uma forma muito tranquila. E existe também uma certa divergência acerca da raiz. Muitos discutem a raiz hebraica, outros dizem que aquela raiz hebraica tem uma pertinência com uma raiz aramaica, e ficam discutindo, ficam procurando anjo na cabeça de alfinete, né? Então isso não interessa para nós. O que interessa é entender, em primeiro lugar, o que é um profeta. Irmãos, profeta é aquele que não fala de si mesmo, mas fala em lugar de outro. Tá certo? Este é um profeta em geral. É alguém que lhe diz uma coisa para falar a outra. Então não é um profeta. Mas as profecias nós veremos mais tarde que o Senhor fala não só através de um modo, mas o Senhor tem vários modos de manifestações para falar com os homens. Então, quando nós entendemos que a profecia é alguém falando o que alguém lhe mandou falar, ou alguém falando aquilo que outrem fala através dele, se partir para a Bíblia, examinar no Velho Testamento, nós vamos encontrar vários tipos de manifestações de Deus para falar com o homem. O Senhor falava através de sonhos, o Senhor falava através de visões, o Senhor mandava recados, o Senhor usava a pessoa também diretamente. Mas nós queremos nos prender principalmente à profecia bíblica. Então nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, para começar a identificar o que é um profeta na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12. 12 ou 14? É 14? Falei 14? É 14 mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14. Desculpe o 14, mas eu sou nortista. Eu começo no versículo 1 para que nós seguir a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
Algumas traduções dizem seguir o amor. O primeiro passo do Evangelho é o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios é bem claro. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, a primeira característica que a Bíblia vai mostrar na profecia é o amor. Tá certo? Característica bíblica. Então, qual a primeira característica que eu tenho que encontrar naquele que eu chamo profeta de Deus? É a característica do amor. Profetizar com amor é bem diferente do que profetizar com ódio. Quando há o amor na profecia, o amor do profeta, que se manifesta na profecia, ele não se prende ao que está dizendo. Ele está preso, sujeito à vontade de Deus. Exemplo. Nós estudamos há poucos dias, na nossa escola dominical, o caso de Jonas. Jonas tinha uma falha nessa característica. Nínive vai ser subvertida. Então tem que ser. O povo arrependeu-se, Deus manifestou amor e ficou com raiva. Como ensinou o pastor Elias, ele colocou uma cadeira, um tamborete, um pedaço de madeira, sentou lá no alto e disse: eu quero ver esse povo se morrer. Você tem o profeta Isaías. O Senhor disse a Isaías: vai aonde está o rei e dize a ele que desta enfermidade ele não se levanta, ele vai morrer. O rei vira o rosto para a parede, faz aquela oração que todos vocês conhecem: Senhor, 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 Senhor. Antes do profeta sair, o Senhor diz ao profeta: volta e diz ao rei que eu aumento 15 dias na vida dele. Isaías não discutiu. Hein? 15 anos. 15 anos. 15 anos, viu, André? Dessa vez eu não fiz pegadinha, não. Eu falei quanto? Dias. É anos, não. Mas não foi pegadinha, não. Foi eu que errei mesmo. Eu gosto de fazer pegadinha, mas às vezes foi pegadinha. Então Isaías simplesmente não discute, ele volta e diz: olha, o Senhor aumentou a tua vida em 15 anos. Dois profetas, todos dois profetas de Deus, um com muito amor no coração e submissão a Deus. O outro queria que aquilo que ele falasse se cumprisse. Falei, não tem volta. Não é que Deus se arrependa, é que Deus é soberano, e dentro da sua soberania Ele pode mudar quaisquer circunstâncias. Está certo? Não é que Deus errou, é a misericórdia de Deus que se manifesta, é o amor de Deus que se manifesta, e o amor muito grande faz com que posições sejam tomadas de forma diferente. A Deus é Deus, gente. Vamos discutir o que Deus quer, o que não quer, o que Ele faz, o que Ele não faz. Se Ele ia fazer e resolveu fazer outra coisa, Ele é Deus, Ele é soberano. Então nós temos aqui uma diferença. Então, quando chega o apóstolo para falar conosco acerca da profecia, porque no Novo Testamento também existe profecia, não existe o ofício de profeta, nós veremos isso, mas existe o profeta. Está certo? Efésios é muito claro que Deus deu isso para profetas. Então existe o profeta, agora não existe o ofício de profeta. Depois a gente diferencia isso. Então vejamos: seguir
o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Você quer buscar o dom de profetizar? É bíblico. É bíblico você pedir ao Senhor, Senhor, dá-me os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Eu quero, Senhor. Mas a Bíblia diz, antes que você faça isso, você primeiro busque o ter o amor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 13, no versículo 2, ele diz que não adianta profetizar e conhecer todos os mistérios da ciência, ter toda a fé, sem ter o amor. Então, o primeiro passo na vida espiritual para um profeta é o amor. Daí já começam a vir consequências. Quem ama não é arrogante. Você vai começando a criar na sua mente acerca de falso profeta, né? Quem ama não é arrogante. Não se julga dono da verdade. Mas ele é submisso a Deus e ele é humilde. Tá certo? Aí vem o versículo 2, que desfaz uma mistificação da profecia e do profeta, que é aquilo que diz para os irmãos: não sigam rodapé de Bíblia e nem comentários nem de Bíblia, tem muita besteirada. Muita besteirada. E tem Bíblias que interpretam este versículo 2 aqui de uma forma errada. Aqui diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Trocado em miúdo. Existe um dom na Bíblia, está no capítulo 11 de 1 Coríntios, que se chama assim, interpretação de línguas. Já viram, já? Ou querem que eu cite onde ele está? O versículo. Capítulo 12, versículo... Versículo 10. A outra operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outra variedade de línguas e outra interpretação das línguas. Então existe um dom espiritual que se chama interpretação de línguas, que algumas pessoas ensinam, inclusive na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem uma folha completa neste local, com o tipo de dons espirituais, que o comentarista coloca que esta interpretação de línguas é profecia. Estou citando porque coisa que eu vou fazer. Estou lendo o rodapé dessas Bíblias tudinho, e estou anotando essas heresias e essas mentiras para citar publicamente, e citar, eu quero citar até a folha. Hoje à tarde eu anotei até o número da folha, mas eu não trouxe aqui. Eu quero citar a folha, quero citar tudo para você chegar e olhar lá. Então, interpretação de língua não é profecia. Então, quem está interpretando língua não é profeta, não está profetizando. Porque a Bíblia diz: o que fala língua estranha não fala aos homens, fala a Deus. Eu posso profetizar a Deus? Se uma profecia é uma mensagem para o homem, se uma profecia é alguma coisa acerca do futuro, pode ser, é uma revelação do momento presente, ou a manifestação de algum fato ou algum ato, Deus precisa de que alguém profetize para ele? Não conhece todas as coisas? Então isso chama-se ignorância espiritual em nome de uma teologia barata. Em nome de uma teologia barata.
Então, interpretar a língua não é profecia. Como nesse estudo a gente vai abrindo muitos campos, eu vou abrir um pouquinho mais nesse. Porque eu sei que muita gente vai ouvir e vai querer indagar. Em primeiro lugar, alguém vai me dizer, pastor, eu estava numa igreja, tinha uma pessoa falando línguas e tinha outra interpretando, e era uma mensagem profética. E agora, se a Bíblia diz que não é, como é que eu vou falar? Em primeiro lugar, eu não vou dizer que aquela pessoa que está falando em línguas não esteja falando em línguas. Eu não vou julgar isso. Eu não vou dizer que aquela pessoa que estava trazendo uma mensagem profética não está trazendo uma mensagem profética. Mas vou dizer o terceiro caso. Ela não está interpretando línguas. Assim como aquela está sendo usada no dom de línguas, este aqui está sendo usado no dom de profecia. Se estiver falando de acordo com a Bíblia. Mas não interpretando uma profecia. Porque isso acontece em muitas igrejas pentecostais e muito mais na neopentecostais. Porque acontece em igrejas pentecostais tradicionais. Porque eu não sou pentecostal de hoje não. Eu tenho 77 anos de idade. Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu tinha 6 anos de idade, faz 71 anos. Eu sou de tradição pentecostal. Eu já vi tudo que vocês possam ver de bom, de ruim, de verdade e de engano. Tudo que vocês possam pensar, eu creio que eu já vi. Experiências boas, experiências tristes, experiências verdadeiras, experiências mentirosas. E tudo usando o nome de Jesus. Então o que é que está acontecendo naquelas duas pessoas? É falta do pastor. Porque, irmãos, o pastor de uma igreja, eu não sou mestre, mas o pastor de uma igreja, ele deve ser mestre. Ele deve conhecer a Bíblia. Alguém que não conhece a Bíblia não deve pastorear uma igreja. Porque vai ensinar besteira e vai levar o povo a ver besteira. E hoje em dia nós temos, não é hoje em dia só não, nós temos isso demais. Pessoas que estão à frente de igreja e não têm conhecimento bíblico para poder estar naquele local, porque começa a ensinar o povo errado. Isso é duro, mas é verdade, a gente tem que dizer. E o povo é ensinado errado e vai praticando o erro todo tempo. Outro dia estava numa igreja presbiteriana renovada, numa festa. Fui pregar naquela noite naquela igreja. Aconteceu 2 fatos. Primeiro, quando a irmã pegou uma harpa, levou para frente, abriu e disse que ia cantar um hino em línguas estranhas. Eu não conheço o dom de tradução. Eu conheço o dom de interpretação. Interpretar línguas para a língua normal. Interpretar não é dizer as mesmas palavras. Interpretar é dar sentido nas coisas. Traduzir é que a gente procura dizer aquilo que está escrito. Agora, interpretar, você dá ideia daquilo que está sendo feito. E as línguas estranhas são tão especiais que não existe tradução para elas, existe interpretação. A Bíblia não fala do dom de tradução de línguas, fala do dom de interpretação de línguas. Ali está uma professora de português. Traduzir é uma coisa, não é? Interpretar é outra. Interpretar é dar sentido. Não sei se aquela outra de português também, que tem um cara de professor, eu não sei de que é. Mas é verdade, é assim ou não é? Vocês que lecionam aí. Interpretar é dar sentido. Você pega um texto e entrega para uma pessoa, interprete isso aqui. Mesmo que esteja em outra língua, você não vai traduzir, você vai dar o sentido daquilo. Traduzir é você pegar palavra por palavra e trazer para a outra língua. Então a Bíblia não fala de onde traduzir, para a interpretação de língua. Só que a interpretação da língua estranha para a língua que se fala. Não pegar a língua que se fala e traduzir para a língua estranha. É um negócio esquisito, né, filha?
E eu já vi isso muito em igreja, sem capelar, como catei isso agora. Pega o fui na cruz e vai cantar em línguas. Eu fico olhando, não é a minha igreja, eu não digo nada. Eu não digo nada. Agora, se acontecer aqui, a pessoa começou, quando aprendeu, mas você aprendeu isso no cantar. Aí é o Senhor que está dando, não é não? Porque o fato é contra a Bíblia. O pastor tem que ter coragem de agir nessas situações. Senão fica um desmando. Agora vamos continuar. Isso aqui foi uma abertura. Vamos continuar. Versículo 3. Agora nós vamos ter o conceito de profeta bíblico. Conceito, definição, caractere, o que você quiser chamar. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o que profetiza, ele está recebendo. Deus não está dizendo aqui que está recebendo de Deus, mas eu vou trazer outros textos. O que profetiza, ele está recebendo de Deus, falando aos homens. Por isso que os profetas do Velho Testamento, 99,99% eles começaram dizendo: assim diz o Senhor. Fala de Deus aos homens. O homem só fala com Deus de uma forma, qual é? Através da oração. A oração é a nossa comunicação com Deus. A profecia é a comunicação de Deus com o homem. Hoje nós temos a profecia escrita, que é a Bíblia Sagrada, através da qual temos a comunicação com o homem. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acerca da profecia. No livro de Hebreus, capítulo 1, vamos ver se é bíblico a profecia mesmo. Havendo Deus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, olha, não foi só uma vez não. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, agora bem, de muitas maneiras, sonho, visão, revelação, outdoor. Sabe que Deus já usava outdoor para falar? Chega o profeta e diz: escreve, para que quem passar possa ler. Deus já usava outdoor naquela época, não é coisa nova não. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus não falava ao povo pelos sacerdotes. Os sacerdotes eram encarregados de levar o povo a Deus para ser perdoado. Estou bem lento mesmo para ficar bem gravado. Essa era a função do sacerdote. Deus não falava ao povo pelos reis. A função dos reis era governar segundo a vontade de Deus. Estou falando aos reinados teocráticos. Mas a Bíblia diz que Deus falava pelos profetas de muitas maneiras. Então não tinha uma forma só de profecia. Tinha profecia por meio de parábola. Você vai ver Isaías. Você vai ver Jeremias. Tinha profecia no outdoor. Escreve para quem passa correndo veja. Tinha aquela profecia que o Senhor dava através de visão. E o profeta chegava: o Senhor me mostrou. Aquela profecia que era através de sonho. O Senhor me deu um sonho, então um sonho profético. Então tem sonho profético, tem visão profética.
Está certo? E também tinha aquela profecia que o profeta chegava, apontava o dedo e dizia: assim diz o Senhor. Tinha profecia por parábola. Natan chegou para Davi e fez uma parábola. O profeta falava também, Deus falava parábola. Então você vai ver que tudo aquilo que tem no Novo Testamento havia no Velho Testamento, em forma profética, como no Novo Testamento também a forma é profética, porque a palavra é profética, de Gênesis a Apocalipse. Repetindo o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Dois tipos de profecias: profecia do Velho Testamento e a profecia do Novo Testamento. Eu estudava a profecia do Velho Testamento um pouco esta tarde, e de Gênesis até Malaquias, o cerne dela é messiânica. Quando chega no Novo Testamento, 90% daquela profecia do Velho Testamento já se cumpriu em Cristo. Só que existe uma parte dela que não cumpriu-se ainda. E o Novo Testamento continua com a profecia agora revelada por Jesus Cristo, não é mais pelos profetas. Não é que eu vou abandonar as palavras de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, os profetas menores. Não é que eu vou abandonar a palavra profética de nenhum. Mas só que agora, quem falar alguma palavra de profecia, ela tem que estar baseada em Jesus Cristo, que nesses últimos dias Deus falou através de Cristo. Começou a ver a diferença da profecia no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então já começa a pensar: o profeta verdadeiro, ele vai falar as palavras que Cristo falou. Por isso que Paulo diz: um profetize e os outros julguem. Sempre o profeta para julgar. Você não vai julgar pelo Velho Testamento, não. Você vai julgar pelas palavras de Jesus. Você vai julgar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, é que você vai julgar o profeta. Então eu tenho agora dois enfoques proféticos: o enfoque no Velho Testamento e o enfoque no Novo Testamento. Está certo? No Velho Testamento eu vou ter aquela forma de visão de um futuro que para muitos profetas era longínquo, mas eles descreviam como muito próximo. Você pega o livro do profeta Isaías, principalmente o capítulo 53, você vê a descrição da crucificação de Cristo. Você sabe que até poucos anos atrás, eu não lembro agora em qual década, mas já foi em década que eu estou vivo, que eu alcancei a época da grande publicidade, quando foram descobertos os papiros do Mar Morto. Acho que é a década de 60, mas não estou afirmando aqui. Se eu esteja pesquisado, se eu quisesse falar a data hoje à tarde aqui, né? A cabeça não guarda muita coisa mais. Mas aqui nas descobertas dos papiros do Mar Morto, foi descoberto o quê? Porque até então havia uma contestação muito grande com o livro de Isaías. O livro de Isaías deveria ter sido escrito na época de Cristo, e não antes. Mas ficou comprovado realmente que Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. E você pega e descreve o quê? Ele descreve a crucificação. Ele descreve o sofrimento do Messias. Descreve o plano de salvação. Por quê? Porque na visão de Deus havia aquilo que Cristo
Cristo realizaria. A palavra profética era para cerca de 700 anos. Ali no capítulo 56 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo com um renovo e vai contando a história, né? Depois chega e vai falar do sofrimento da ovelha, que ele como ovelha, ele foi para o matadouro, vai falar da crucificação de Cristo. Você vai pegar Davi em um salmo messiânico também contando a crucificação de Cristo. Então você pega o Velho Testamento, ele inclina-se para o plano messiânico. Quando chega no momento de Cristo vir, vem Lucas 16:16 se cumprir. A lei e os profetas duraram até João. Não foram as profecias, não foram profetas em geral, foram profetas ofício. Por que eu chamo profeta ofício? Porque quando você abre a Bíblia em Judas, eu creio que é versículo 14, chama Enoque de profeta, né? Mas você vai ter só profeta ofício a partir de Números capítulo 11, com aquela manifestação de aquele momento que Moisés chama aqueles 70 homens, junta, e eles começam a profetizar. Depois que param de profetizar, 2 ficam profetizando, e Josué chega, aqueles homens não se unem. Josué chega perto de Moisés e diz assim: manda parar, você está com ciúme de mim? Eu queria que todo o povo de Deus profetizasse. Outros já dizem que a instituição do ministério profético se deu com Abraão. Que Abraão na Bíblia realmente é o primeiro a ser chamado de profeta. O primeiro a ser chamado com o nome de profeta mesmo é Abraão. Quando isso se deu? Se deu naquele momento que o rei olhou para a mulher de Abraão, achou muito bonita e levou para a casa dele. Só que não chegou a ter relações com ela. Deus em sonhos perturbou o rei. E muitos dizem que Abraão ali mentiu. A Bíblia mostra que Abraão não mentiu. Acho que é capítulo 27 de Gênesis, no versículo 12, mostra que Abraão não mentiu. Que Abraão diz assim: eu te disse que ela era minha irmã. Ela não é filha da minha mãe, mas é filha do meu pai. Ela é minha irmã. Então Sara era filha do pai de Abraão. Era irmã de Abraão, parte de pai, não era parte de mãe. Entendeu? Acho que é Gênesis 27 mesmo, né? Deixa eu olhar aqui. Vamos ficar. Não é 27 não. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Eu tenho o texto aqui anotado. É capítulo 20. Capítulo 20? Então é versículo 7, versículo 12. Capítulo 20. Olha o versículo 12. Na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Você ouviu muita gente pregando que Abraão mentiu. Era irmã dele. Ele encobriu a verdade que, né? Ele encobriu a verdade que era a mulher dele, mas era irmã dele, a mulher dele. E aqui a Bíblia mostra a primeira vez que um homem é chamado de profeta, exatamente quando Abimeleque, nesse texto aqui, ele diz o seguinte, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E olha a função do profeta. E rogará por ti a Deus para que vivas. Porém, se não restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então está aqui uma outra função do profeta. Ele rogava a Deus. Mas vamos caminhar.
é ser profeta? Em primeiro lugar, aquele que Deus deu a ele uma chamada específica. Hoje em dia nós vemos centenas ou milhares de pessoas que se designam profetas. Hoje em dia ser profeta é ter um cargo muito alto diante dos homens. É ser respeitado por todos. Antigamente, era alguém chamado por Deus e rejeitado pelos homens. Qual profeta que você conheceu que os homens abraçavam ele com muito carinho? Você conhece algum? Eles eram desprezados, porque eles não falavam o que as pessoas queriam, os verdadeiros profetas. Eles falavam o que Deus mandava falar. Essa escolha de Deus se dava de diversas formas no ser do profeta. Nós temos no capítulo 6 de Isaías, quando o Senhor, temos a chamada de Isaías, e nós vemos na Bíblia o Senhor dizendo: eu te constituo profeta sobre as nações. Só que Isaías, adiante, diz o seguinte: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. O próprio Isaías fala. Mas nós temos profetas que dizem que o Senhor é que fala com eles: desde o ventre da tua mãe eu te conheci, e eu te escolhi para ser profeta. Então tem pessoas que são escolhidas no ventre da mãe, mas durante a caminhada deles são constituídos profetas. E tem outros que ainda bem novo, o Senhor já fala com eles diretamente. Falou, diz: eu te escolhi. Agora, quando o Senhor escolhe, Ele traz algumas implicações. Primeira coisa, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Se o Senhor tiver que usar um dia em profecia, o dom de profecia hoje em dia, você não deve se preocupar com o que você vai dizer. Você tem que ter coragem de dizer o que Deus colocar na tua boca. E aqui está a complicação. Tem coragem de dizer aquilo que Deus colocar na tua boca. Porque conforme Deus diz ao profeta, Deus disse: olha, o dia que eu falar que vai ser estabelecido um reino, tu vai falar. Mas o dia que eu falar que também o reino vai ser destruído, tu vais falar. Então o profeta não pode escolher o que ele vai falar e com quem ele vai falar. O profeta não podia, não tinha escolha. Você conhece muito o caso, muito o caso do profeta Elias. O Senhor dizia: vai dizer a Acabe. E ele ia: vai te apresentar a Acabe. Os moços, aqueles que temiam a Deus naquela época, diziam para o profeta: não, nós já te escondemos esse tempo todo, você não vai dar não. Se Deus mandou, eu vou. Pode dizer para cá, porque eu quero encontrar com ele. Então o profeta, ele não teme pela sua própria vida, ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele sabe que o homem pode tirar a sua vida, mas só vai tirar se Deus permitir que tire. A responsabilidade do profeta no Velho Testamento era muito grande. Ele era uma pessoa que tinha que ter uma comunhão íntima com Deus, porque está escrito na Bíblia, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus não fará nada sem revelar aos seus profetas. Ele tinha que ter uma comunhão íntima com Deus, que os segredos que Deus tinha a realizar, ele falava com aquele homem.
Então ele conhecia segredos de Deus que os outros não conheciam. A Bíblia diz que Israel teve um profeta muito grande, o maior de todos os profetas de Israel. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Moisés. Está escrito que não se levantou em Israel, nunca houve um profeta maior do que Moisés em Israel. Você quer ver como Moisés era exaltado? Deus disse: vai e fala a Faraó. Ele disse: eu não sei falar. Pois vai ser o seguinte: eu falo contigo, tu fala com teu irmão Arão. Arão era 3 anos mais velho que Moisés, né? Moisés era o caçula. Vinha Arão, vinha Miriam e depois vinha Moisés. E teu irmão fala com o Faraó e diz assim: olha, eu vou ser como Deus para você, eu falo contigo. Tu vai ser como Deus para Arão, e Arão vai ser como profeta para você. É o modo mais diferente que existe na Bíblia de Deus falar com a pessoa. Pessoa, 2 pessoas, vou usar um termo usado nos dias atuais, para entregar uma profecia, ou seja, a palavra de Deus. É como se Deus dissesse: socorro, você vai falar para o Marco Aurélio. Você diz: eu não sei, eu não tenho jeito de falar com ele, Deus. Aí Deus diz assim: fala o seguinte, eu falo contigo, tu fala com a Nonato, e a Nonato fala para o Marco Aurélio. Engraçado, não é? Posso dizer uma coisa para vocês? Eu nunca entendi direito isso, não. Estou tentando entender. Moisés, aquele homem tão inteligente, eu tinha dificuldade para falar. Porque Deus trouxe profetas. Porque Deus queria se comunicar com os homens. E queria se comunicar pessoalmente. Só que, segundo a Bíblia, os homens, se comunicassem pessoalmente com Deus, eles morreriam. Se lembra de Israel? Moisés, vai falar tu com Deus, ouve o que Deus disser e fala conosco, porque nós não suportamos a presença de Deus. O que significa isso? Quando alguém se disser profeta, ou alguém que profetiza, a primeira coisa, você viu o que Jesus disse? Pelos frutos os conhecereis. A primeira coisa que você tem que examinar, a vida do profeta. Por que Moisés suportava falar com Deus? A Bíblia diz que ele falava com Deus cara a cara, não é que ele visse Deus, é que ele ouvia a voz de Deus de uma forma plausível. A Bíblia diz que Deus diz: quem é como meu servo Moisés, que com ele eu falo cara a cara. A presença de Deus era tão grande na vida de Moisés. Moisés ficava na presença de Deus de tal forma que quando ele descia do Monte Sinai, o povo disse: coloca um véu no teu rosto, porque o teu rosto resplandece e nós não podemos olhar para ti. Então aquele povo via em Moisés o quê? Uma comunhão muito grande com Deus, ao ponto da glória de Deus brilhar na vida de Moisés. Então o profeta tem que ser alguém que tem uma comunhão íntima com Deus, para que Deus lhe revele as coisas ocultas
No caso do Novo Testamento, faça com que ele seja esclarecido da palavra. Você já deve ter ouvido um texto do Novo Testamento que você vai começar a entender ele mais profundamente hoje. A Bíblia diz que aquele escriba velho, ele tira exatamente da palavra coisas preciosas e coisas ocultas que os outros não conseguem tirar. Isso só é possível mediante comunhão com Deus, porque a Bíblia diz, está escrito no livro de Coríntios, que as coisas espirituais só podem ser entendidas por aquele que é espiritual, porque as coisas de Deus, elas vêm por uma revelação espiritual, não é uma revelação de nove, não é uma revelação de espírito. Porque tem pessoas que pensam que revelação da palavra de Deus é trazer coisas novas, inexistentes. Tudo que era para ser revelado já foi manifestado na palavra. Qual é a revelação nova da palavra? É eu entender aquilo que está escrito. E eu só posso entender aquilo que está escrito se eu estiver na presença de Deus, estiver buscando a Deus. Eu posso buscar todos os conhecimentos materiais. Posso buscar. Eles servem muito, servem demais. Mas Paulo diz uma coisa: tudo aquilo que eu aprendi, todo o conhecimento que eu tenho, é como esterco. Para que serve o esterco? Você colocar a planta em cima vai nascer. Falando disso, o conhecimento que eu tenho é o máximo, mas esse conhecimento que eu tenho serve para que eu entenda, mas eu só posso entender se eu estiver no campo espiritual. Por isso que muitas pessoas não conseguem explicar a palavra de Deus como deve ser explicada, porque eles querem buscar simplesmente no conhecimento humano. Conhecimento humano deve ser buscado? Deve. Quanto mais conhecimento você tiver, procure conhecer o grego, procure conhecer o hebraico, procure conhecer o aramaico, procure conhecer as línguas originais. Mas se você tiver todo o conhecimento, você não tiver a graça de Deus, esse conhecimento vai fazer com que você traga heresias e apostasias e não a verdade de Deus. Então o homem não se mede pelo conhecimento material, se mede pela comunhão com Deus, como se vai medir o profeta. Então não é aquele que tem muito conhecimento, é aquele que sabe estar na presença de Deus. Então o que é o profeta de Deus? É aquele que ouve do Senhor e fala o que ouve do Senhor. No Velho Testamento. No Novo Testamento, eu não vou ouvir uma nova revelação. A Bíblia diz que a igreja está edificada na doutrina de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. Aqui você entende porque está escrito em Lucas 16:16: a lei e os profetas duraram até. Então até o Velho Testamento tinha que haver coisas manifestadas, coisas a serem reveladas. Ali encerrou a missão profética. Agora nós temos no Novo Testamento palavra profética. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é uma palavra profética. Em primeiro lugar porque vem de Deus. Se vem de Deus e comunica ao homem, é uma palavra profética. Está certo? No Novo Testamento nós temos profetas. Temos profetas. Isto eu vou entrar nesse assunto. Mas não são profetas de ofício. São pessoas através das quais Deus manifesta dons espirituais. Está escrito aqui em 12 de Coríntios. A um pelo mesmo Espírito. O Senhor dá a palavra de profecia. A profecia no Velho Testamento ela tinha uma finalidade. O profeta tinha uma finalidade no Velho Testamento. No Novo Testamento está escrito que a finalidade do profeta é trazer uma palavra de consolação,
exortação e edificação para a igreja. Não é uma palavra de amedrontamento. Oh, cuidado! Não vai nessa não. Oh, não vai nessa não. Hoje em dia nós temos o terrorismo profético. Começa com os adventistas. São terroristas proféticos. Não é? Hoje em dia se traz os dinossauros, tegossauros, catassauros, monossauros. Não é? Se enche de animais, de estupidez, para assustar todo mundo. A palavra profética de hoje é para exortar a igreja, para consolar e conformar. E consolar. Exortar, consolar e edificar. Muito obrigado. É para isso a palavra profética hoje. Não é para te assustar ninguém, não. A palavra profética hoje é para que a igreja cresça, a igreja tenha vida espiritual, porque antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, mas nesses dias é através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra da salvação. Então, quando o Espírito Santo toma conta de alguém, se apropria de uma pessoa, é exatamente para trazer a edificação para os outros, a consolação e para trazer o conforto para as pessoas. Não é para mandar ninguém para o inferno. O Senhor Jesus não quer mandar ninguém para o inferno. Jesus é muito claro. Eu não condeno vocês. Vocês estão condenados pela palavra que eu tenho falado. Então nós temos que começar a pensar nesse ponto da profecia, da orientação profética. E nós vamos conversar bastante acerca disso. E vou começar de uma forma muito simples com vocês, porque eu não sei coisas assim muito profundas, não, eu só sei coisas simples mesmo. Então vou começar com coisas simples com vocês, vou trazer algumas experiências já vividas, contar algumas histórias para vocês, e nós vamos crescer espiritualmente em nome de Jesus. Amém? São 9h15, não quero cansar mais vocês, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, permitindo Deus, nós estaremos aqui, tá certo? E esse estudo bíblico, você pode ver em vários locais. Você pode ver no Facebook da igreja, você pode ver no site da igreja, não é? E também no meu Facebook, agora estou colocando para lá, estou aprendendo a colocar também para lá tudo também. Você pode ver em muitos locais, ok? E você pode fazer a anotação daquilo que você entende que seja de outra forma e me trazer que eu vou estudar, vou ver. Quem sabe? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Pastor.